agridoce. Arredores da província imperial de Baharut, Cordilheira Azerlizia. Vanessa encontrou seu destino facilmente. As operações de inteligência que ela vinha executando em suas lojas de sanduíches alimentavam montanhas de material de volta para seu escritório por meio de inúmeros servidores, e as operações que ela executava nos bordéis eram quase tão produtivas. As mulheres que trabalhavam ali essencialmente extraíam moedas de pau, e os homens com quem elas se deitavam frequentemente usavam suas línguas para outras coisas além de prazeres ociosos quando estavam preguiçosas, relaxadas e desprotegidas após uma sessão com um dos funcionários. Como resultado, ela considerou quase óbvio que o Império Feiticeiro tinha uma agência de inteligência melhor do que todas as nações anteriores ou vizinhas já tiveram. Era por isso que ela conhecia esse local, uma pequena vila na base das montanhas, servia como um ponto de troca entre as montanhas que abrigavam a província dos Anões e o antigo Império. As pessoas de lá eram bem prósperas e tinham um bom relacionamento com ambos os grupos, mas, de vez em quando, alguém desaparecia na longa estrada entre a vila e o próximo grande assentamento. Ela voou alto acima da área, deleitando-se como ainda fazia, com o poder de tocar o céu. Quando os primeiros relatos chegaram, ela os descartou como incidentes isolados, mas, como precaução, ela vendeu alguns bens únicos na vila que chegaram às mãos de viajantes. Quando um viajante inevitavelmente desaparecia, ela mandava agentes vasculharem as lojas de penhores e corretores locais em busca dos bens roubados. Essa foi a pista, foi tudo o que ela precisava. O objetivo não eram os bens ou a riqueza a ser obtida ao roubar os mortos, o objetivo eram os próprios viajantes. Um objetivo como esse só poderia significar três coisas: um louco, um serial killer ou um culto. Bestas eram fáceis de descartar, já que os bens em si nunca eram encontrados, e um lobo não tinha utilidade para uma espada mágica. Encontrar o esconderijo tinha sido apenas um pouco mais difícil. Observe onde os viajantes desapareceram, então descubra os limites da viagem fácil e encontre regiões geograficamente favoráveis, ou seja, cavernas, colinas e assim por diante. Isso a levou para onde ela estava prestes a pairar acima. Ela esperava que houvesse muitos deles. Demiurgo estava vencendo-a em 3 cativos para seus 2. Ela esperou e olhou, o que para ela era fácil, já que tudo o que ela precisava era que houvesse culpa por perto. Ela examinou a floresta abaixo, e por alguns minutos ela se preocupou que pudesse ter adivinhado errado. No entanto, isso não foi o caso. Ela avistou alguém, e ele era inebriante. Olá! Ela disse suavemente para a figura ignorante. Ela não o perseguiu. Ainda não, ela apenas o rastreou, seguindo alto e por trás, mantendo os olhos ligeiramente longe dele para que ele não tivesse a sensação de que estava sendo observado. Demorou um pouco, mas eventualmente ele a levou para onde estava se escondendo, uma pequena colina. Tinha uma escotilha na frente que ele expôs simplesmente removendo um pano multicolorido que foi feito para parecer grama, fácil de enganar o observador casual, impossível de enganar alguém que sabia que estava lá, e agora ela sabia. Ela desceu, planando facilmente em suas asas de morcego, evitando habilmente as árvores e lentamente se inclinando para trás para criar o arrasto necessário para parar e pousar confortavelmente. Ela quase riu. Isso a lembrou de quando estava aprendendo a voar sob a tutela de Demiurgo, que a deixou bater nas árvores até que ela parasse de bater nas árvores. Agora, ela não batia mais em árvores. Ela andou confiante e corajosamente até onde estava o alçapão e se livrou do esconderijo que lhes fornecia alguma segurança nominal. Amadores, não há guardas aqui, nenhum sistema de alarme sobre a entrada principal, provavelmente nenhuma saída de emergência também, mas acho que não devo arriscar e levar meu tempo, é melhor fazer isso rápido. Ela disse a si mesma enquanto respirava fundo e abria a escotilha. O cheiro era de mofo, úmido e desagradável. Por que os cultistas nunca tentam fazer seus lugares parecerem e cheirarem decentes? Por que eles sempre têm que escolher algo que eu possa gostar? Juro, só uma vez eu gostaria de encontrar um cultista que trabalhasse em, sei lá, um hotel legal, ou até mesmo um celeiro mofado. Ela resmungou em aborrecimento, e então desceu os degraus frágeis. E por falar nisso, por que nenhum deles é escarpinteiro? É uma coisa de guilda onde ninguém pode trabalhar com madeira.
Ou eles são apenas fãs de romances ruins onde todas as pessoas mas gostam de poços úmidos e musgosos por algum motivo? Ela expressou sua irritação para si mesma novamente e se viu em um longo túnel escuro. Ela andou por ele sem medo enquanto olhava, ouvia e sentia o cheiro do perigo. Então um pensamento ocorreu: ela poderia se divertir um pouco com eles. Ela voltou à forma humana e gritou em seu antigo jeito ignorante: "Olá, pessoal! Alguém aqui? Preciso de ajuda, me perdi, não estamos tentando arrombar nada, mas encontrei seu esconderijo e..." Ela ficou quieta, houve passos rápidos e gritos, uma dúzia, ela suspirou, se houvesse uma dúzia, então ela teria sorte se houvesse 2 ou 3 conjuradores de magia de qualquer habilidade, alguém do 4º nível funcionaria tão bem quanto 2 do 3º, mas ela duvidava muito que alguém com habilidades de 4º nível estivesse em um lugar como este. Ela podia ver rostos se aproximando dela, a maioria homens, um punhado de mulheres, também a maioria delas da persuasão mais velha, de meia idade, mas não antigas, todos usavam túnicas vermelhas que eram sombreadas como sangue. "Menina, você entrou no buraco errado." Um homem maior e mais velho disse rispidamente. Ela fez sua pequena atuação de menina camponesa assustada e se encolheu de volta. Certo, desculpe, mas preciso de ajuda, estou perdida, não sei para onde ir. Só me diga como chegar à cidade e..." Ela começou a dizer mais, então soltou um grito decentemente atuado quando o sujeito de aparência rude agarrou seu pulso e apertou. Por favor, me solte." Ela fingiu lutar. "Vocês são bandidos, cultistas, o quê?" Ela perguntou com aparente urgência. "Cultistas, imagino que vocês, forasteiros ignorantes, usariam um termo tão desdenhoso para os mestres da morte." Ele disse enquanto levantava o braço e a colocava na ponta dos pés. Ela engasgou. "Vocês são todos conjuradores de magia de 4º nível?" Ela perguntou com admiração. Ele bufou. "Claro que não, garota idiota." Ele disse e a sacudiu, algo estava estranho. "Só você então?" Ela colocou uma falsa expressão de espanto e medo no rosto. Ele se envaideceu. "Sim, só eu." Ele estava tão orgulhoso disso quanto de todas as coisas das quais era culpado. Ela parou de lutar. "Acho que você vai viver por enquanto então." Ela disse calmamente. E assim que ele estava processando a coisa estranha que ela disse, suas asas saltaram de suas costas, seus dedos cresceram garras, e ela estalou seu braço para baixo, cortando seu rosto e arrancando um olho. Como ela precisava dele vivo, ela o empurrou com força suficiente na parede para deixá-lo em um estado de inconsciência. Ela então foi atrás dos outros que estavam reagindo com surpresa e horror enquanto a demonia rasgava suas fileiras como uma faca quente na manteiga. Aqueles portando as armas que um não mágico usaria, receberam mortes rápidas. No entanto, qualquer outra pessoa, ela enviou em espiral para a inconsciência, sufocando-os ou batendo-os na pedra. Seu trabalho acabou em pouco tempo. Quando terminou, ela tirou o pó das mãos e disse com um suspiro satisfeito: "Supere esta, Demi." Então ela começou a trabalhar em puxá-los para devolvê-los a Nazarick. Suas habilidades mágicas seriam avaliadas, e os vencedores seriam mantidos seguros até a hora de usá-los. Bem, isso é algum progresso, pelo menos. Ela disse espertamente, quando o último foi carregado pelo portal e ela saiu do espaço de trabalho do neuronista e voltou para o escritório de Demiurgo para descobrir outro alvo. Cidade de Carne, Templo da Justiça Negra. "É difícil de explicar." Ains respondeu hesitantemente, recusando-se a soltar-se. "Mas, como você sabia que era eu?" Ela se recostou e olhou para ele com seus olhos aterrorizantes, parecendo cada pedaço do humano que ela era, nada terrível. Ele pensou consigo mesmo. "Pai, eu sempre o conhecerei, seja qual for seu disfarce. Ninguém mais, nem em toda a minha vida, jamais olhou para mim como você olhou. Como eu poderia confundi-lo com outra pessoa além de você mesmo?" Ela perguntou. Ela sorriu um pouco. "Me derrubar não doeu, no entanto, bem, além da traseira em que caí, eu sou Neia Baraja. Quando as pessoas esbarram em mim, elas caem." Ela riu um pouco. "Laquios e eu tivemos um acidente semelhante há um tempo. E embora ela não tenha caído, eu também não. Isso significava que você tinha que ser muito, muito mais poderoso. E eu conheço todo mundo assim.
então eu sabia que você tinha que ser de Nazarica antes que minha bunda atingisse o chão. A risada desapareceu quando ela explicou até aqui e se inclinou para ele novamente. Mas, assim que vi seus olhos, o jeito que você olhou para mim, só um pai faz isso, já vi pais bons o suficiente para saber disso. Ela ficou tranquila, quieta por um tempo, ela apenas saboreou o calor do corpo dele contra o seu. Neia. Minha Neia. Eu deveria saber que você me reconheceria. Ele disse. Isso, não é uma ilusão, ou um sonho que estou tendo, é? Se for um sonho, não quero acordar. Ela proferiu em uma voz tão baixa como se fosse uma criança novamente. Não, o coração batendo é meu, a subida e descida do meu peito é tão real quanto nós, ah. Ele suspirou e deixou sua mão acariciar o cabelo dela. Você sabe que como um morto-vivo, tudo o que eu senti era mantido sob controle, não sabe? Eu sei, quer dizer, eu não sabia, mas eu descobri, a calma repentina depois de uma explosão. Eu finalmente percebi que algum aspecto do que você era te impedia de chegar à fonte do que outros seres vivos poderiam experimentar. Se nossos sentimentos eram rios, os seus estavam permanentemente represados. Ela disse, explicando o que ela tinha vindo a entender. Então você sabe por que eu? Ele começou a dizer e ela colocou um dedo nos lábios dele. Seja lá o que você for, como a maioria dos homens, você parece não saber o que dizer ou quando dizer. Ela sorriu encantadoramente. Sim, eu sabia, eu entendia que seus sentimentos por mim, a maneira como você me via, eram limitados comparados aos meus, mas eu não me importava. Mas agora, você pode? Ela perguntou, deixando a pergunta no ar. Sim, sim. Ele disse, a represa, para usar sua analogia, estourou. Eu posso abraçar adequadamente essas coisas há muito retidas, tantas coisas para dizer. Ele disse, gaguejando enquanto buscava palavras. Primeiro. Ela interrompeu, isso é, permanente? Neia perguntou timidamente. Ains pensou cuidadosamente sobre como responder a isso, se nada fosse feito, eu acredito que sim. Ele disse lentamente, e então explicou os experimentos que Demiurgo e Vanisa estavam conduzindo para criar um item que poderia mudar sua raça, permitindo que ele se tornasse um Lorde Anjo. Ele também explicou o que parecia ter dado errado, sem mencionar que ele era humano para começar, e o processo que eles estavam realizando para criar um novo para mudá-lo de volta. Quando sua explicação terminou, ela perguntou: Você tem que mudar de volta. Você não pode ficar assim? Ela perguntou com uma voz vulnerável. Neia, você sabe que eu não posso fazer isso. Um corpo humano tem suas vantagens, como ser capaz de sentir por você todas as coisas que meu antigo corpo mantinha sob controle. Eu não quero desistir disso. No entanto, você sabe melhor do que ninguém que suas fraquezas não me colocam em posição de permanecer nele. Eu tenho que voltar a ser como eu era, se eu ficasse como estou agora. Seja por você, por mim ou por qualquer outro motivo, eu estaria abraçando a fraqueza por egoísmo. O que é isso? Ele perguntou a ela, e ela enterrou o rosto em seu peito novamente. É um pecado, fraqueza é o pecado que destrói tudo e todos. Ela apertou os olhos com força e pressionou a testa contra o peito dele e cerrou os punhos com força suficiente para doer. Suas lágrimas de felicidade ficaram sufocadas e ofegantes. Eu quero que você fique assim para sempre. Eu quero que isso dure para sempre. Se ao menos tivéssemos vidas diferentes, fossemos pessoas diferentes, mas é assim que é, não é? É, eu poderia listar 1000 razões para ficar como estou. Ele comentou enquanto respirava fundo, inalando o ar fresco e o leve aroma do perfume que sua filha usava e que sempre deixava sua esposa feliz. Não, eu poderia listar 10.000 delas, e nunca deixar o assunto de quanto eu quero manter experiências como essa em meu coração, mas há apenas uma razão para voltar, e precisa ser apenas uma. Ele disse gentilmente. E é seu dever, cumprir seu dever, contra sua própria vontade, mantém você e o Império fortes. Neia disse, erguendo os olhos e olhando através do brilho daqueles olhos que tinham levado exércitos a se ajoelharem. Eu sei disso, pai, eu sei, mas só um pouco mais. Você não precisa dizer nada. O fato de você ter vindo aqui já diz o suficiente. O fato de você me segurar como você faz, já diz o suficiente. O jeito que você olha para mim, já diz o suficiente. Neia, sinto muito por tudo que te machucou e por não ver o que estava acontecendo com você. Ela colocou 2 dedos nos lábios dele. Nada disso,
Você não é apenas pai, você também é rei, e você também é Deus. Para moldar este mundo como ele deve ser, alguém teve que fazer o trabalho. Você o confiou a mim, Ascana, Demiurgo, Chautiar, Vanisa, Gilcrestres, Gascon, Robel, Tinamok, Moira e inúmeros outros nomes. Todos nós o seguimos sabendo dos riscos, para nossas vidas e nossos corações. Ela disse, fungando levemente enquanto falava, nós sabíamos dos riscos, o preço que poderia ser pedido de nós, e nós o pagamos de bom grado, eu paguei de bom grado, e exceto por desfazer meus erros, eu faria tudo de novo, afinal. Ela sorriu docemente e amorosamente para Ins. Não estamos criando um mundo maravilhoso? Você é minha filha amada, em quem estou muito satisfeito, e em 1000 anos quando você. O rosto dela fez as palavras dele pararem em seus lábios. Pai, você vai voltar a ser quem era, mas eu sou uma garota humana, não vivemos tanto, talvez eu tenha uma vida longa, talvez eu morra amanhã, mas eu sou apenas Neia Baraja, humana. Qual é o objetivo de toda a vida, meu pai? Ela perguntou a ele com uma voz trêmula. Morte. Ele respondeu em voz baixa. Você já viu sua filha não atingir uma meta, ela disse em tom de brincadeira, meio chorando, enquanto encostava a testa no peito dele novamente. Não, acho que não, mas eu pensei. Ele começou a gaguejar, seu coração batia tão forte no peito que ele pensou que poderia matá-lo sozinho. Pai, o ser humano médio vive neste mundo por não mais que 40 anos, eu já passei dos 30, mas estou longe da média, ainda estou com boa saúde, não irei a lugar nenhum por um bom tempo. Ela disse, deixando sua bochecha pressionar o coração dele, tantas pessoas morreram sob minhas ordens, como posso me esquivar do mesmo fim, o objetivo de toda a vida? Ela apertou os braços firmemente nas costas dele. Mas eu não quero perder você de jeito nenhum. Não quero perder mais ninguém. Ele disse calmamente, estou condenado a perder minha campeã, minha filha? Quando chegar a hora, você pode me colocar para descansar em Nazarick, fazer o que você achar melhor com o que resta de mim, me usar como você precisar, tenho certeza de que Demiurgo já tem todos os tipos de experimentos planejados. Ela riu sombriamente disso. Mas, ele começou, e ela colocou 3 dedos sobre os lábios dele e balançou a cabeça. Eu sempre segui sua vontade, pai, mas eu imploro, a menos que você esteja em grande necessidade, ou algum filho da puta sortudo me mate novamente antes que eu morra naturalmente, quando chegar a hora, por favor, deixe-me morrer, não estou com medo agora, e não terei então, seja em 6 minutos, 6 horas, 6 dias, 6 meses ou até mesmo 60 anos, quando minha hora chegar, será a vez deles guiarem este mundo sob sua vontade. Ela sussurrou suas palavras em seu próprio coração e gesticulou além da porta. Eu era um agente de mudança, sangrando para refazer o mundo, eu fiz isso, com todos, com você, mas eu transformei o mundo em algo que não é para ser meu, em vez disso, ele passará para meus filhos, e as gerações que virão. Se trabalharmos bem agora, eles não precisarão lutar, mas se eles tiverem que lutar, eles triunfarão, eu acredito neles, como eu acreditei em você por tanto tempo. Ela disse e olhou para ele novamente. Se você ordenar isso, eu suportaria qualquer coisa, mas por favor, não dê essa ordem. Ela pediu lamentosamente. Ains não deu essa ordem, mas já podia sentir o horror de saber que iria perdê-la um dia, então, vamos ficar assim por um tempo, para que eu possa assegurar isso pelos próximos 10.000 anos. Ele disse, tentando desesperadamente fazer o que seu inibidor emocional costumava fazer por ele, e achando que era tão difícil quanto ele esperava. Depois disso, eu deveria falar para a congregação, mas o que eu ia dizer sumiu da minha mente. Neia soltou uma risada novamente. Bem, você sempre pode fazer o que eu faço? Ele sugeriu com um sorriso irônico e amargo. O que é isso? Ela perguntou curiosamente. Improvisar. Ele disse categoricamente.